Bom dia a todos. Eu estava trocando de canal, né, e estava passando pela Rede TV, aí estava falando sobre reencarnação. Aí eu parei o canal e fiquei assistindo. Falava de uma criança que nasceu no meio oeste americano, em que os pais, na hora que estava trocando o filho, o pai estava trocando o filho com um ano e meio, um ano e pouco. O filho falou assim para o pai: eu já fiz isso com você, né? E aí o pai levou um susto, porque o filho mal falava e falou isso. Eu lembro, eu já troquei sua fralda. E isso assustou bastante o pai. E com o tempo ele foi falando também de tudo que o avô, né, da criança, que é o pai do pai, e contou uma história até de uma coisa que só ele sabia, e foi um acontecimento para a família, né? Abriu os olhos da família, e com isso chamaram especialistas e estudaram cada vez mais. Aí mostrou mais 3 episódios de crianças na Índia, enfim, mostram o que a gente estava comentando no culto passado, sobre estar fresco na memória por ter vindo muito cedo ao mundo material, não ficando o tempo suficiente no mundo espiritual, né? Lembra que nós comentávamos, o ideal é ficar pelo menos 10 a 20 anos, né? Mas se ele era o pai da criança, o pai do, né? Foi poucos anos logo após o falecimento, o nascimento. Então veio muito, e vindo prematuramente, a memória está muito fresca ainda, né? E assim, reafirmando, né, o ensinamento de Meishu Sama, a necessidade da purificação no mundo espiritual, né? Então, se a gente for um dia para o mundo espiritual, vamos ficar tranquilos e, né, purificarmos o máximo que der, né? Quanto aos ensinamentos, né, lidos hoje, é um ensinamento muito praticado no Oriente, né, mas que um pouco desconhecido aqui no Ocidente, né, que justamente é o tempo certo e a ordem, né? Estava em Santa Catarina, entrei numa loja e vi as placas de porcelana, placas de cerâmica de piso, com desenhos de diversos tipos de desenhos famosos, entre eles desenhos sacros, né, de temas religiosos, e uma figura muito bem pintada de Jesus e de Nossa Senhora estava no andar de baixo, no último degrau da prateleira, né? Então, um mostruário bem grande, e as figuras divinas estavam no andar de baixo, né? Aí quando a gente olha aquilo, a gente sente um pouco um incômodo, né? Por que as maçãs pintadas, as flores estão acima, né? Ou até coisas corriqueiras do dia a dia, pinturas comuns, está no andar de cima, na prateleira de cima, né? Então, é uma diferença muito grande entre o Oriente, uma civilização vertical, né, que principalmente vem com essa linha dos ancestrais, né, o respeito aos mais idosos, e trazendo essa linha vertical. Nós, do Ocidente, aprendemos com a religião, principalmente a religião católica, né, de amor a todos os seres, e assim um amor, um sentimento horizontal, né? Mas para a gente é importante estudarmos, né, essa parte vertical, porque ajuda muito, né, no fluxo, né, que o pessoal do Feng Shui fala, né,
do fluxo energético, né? Ele, com as coisas encaixadas, ela tem a tendência a descer mais os fluidos positivos que eles falam, né? E eles mexem muito com os elementos naturais e onde os elementos naturais devem ficar dentro de uma casa, né? Então eles ensinam, fazendo muito sucesso no Brasil, né? Especialistas de Feng Shui, né? Mas Bem Sama nos ensina um Feng Shui espiritual, ou seja, das divindades, né? Como é colocado cada um na sua ordem, na sua grandiosidade e de missão e de luz, né? Colocado na ordem. Então, quando a gente visita os templos budistas, a gente vê tudo na sequência, tudo na ordem, tudo, porque isso ajuda muito, né? Ao rezarmos a descida de luz, né? É uma coisa que encaixa tudo, né? Então, para nós, né, ocidentais, a gente pensar assim, começa a abrir uma nova forma de ver, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo as pessoas que entram na religião messiânica, começam a aprender a liturgia, gostam muito da liturgia, né? E admiram a liturgia, então passa a entender essa parte vertical, né? E o respeito ao altar, né? A limpeza do altar, própria cerimônia, as oferendas vindo de baixo, né? Até chegar ao altar, tudo isso simbolizando essa verticalidade, né? Isso mexe com as pessoas, isso comove as pessoas, sente, né, realmente essa verticalidade, né, que Deus está realmente acima, né, e nessa ordem colocado a gente se sente bem, né. Então muita gente muita gente tem altar em casa agora, tudo, um extremo respeito, né, a limpeza impecável do altar, e com isso organizando a própria casa, né? Mas quando a gente vê uma pessoa que faz oração ou idolatra o mal, né, as entidades negativas, quando a gente vê essa cena, ou em filme, ou ao vivo, ou o que seja, a gente tem uma repulsa, né? Ver um ato desse, a pessoa gostar do mal, idolatrar o mal, e aí a gente se assusta, né, ao ver uma cena dessa. Como pode, né, o ser humano, em vez de idolatrar o bem, né, idolatrar o mal? É uma cena que choca, né? Mas é justamente essa ideia do Oriente e Ocidente, né? Ocidental tem essa ideia de Deus externo, né, colocado sempre para o lado externo, e a gente indo em encontro a ele. Já a religião oriental, mais da interiorização, né, a importância de a gente fazer o mesmo que a gente faz para o lado de fora. Ou seja, termos um altar dentro do nosso coração, dentro do nosso corpo, né, um local sagrado dentro, né? E o ideal é realmente na região do coração, é da onde vai vir a energia do amor, a energia do sol, a energia da nova era. Então o ideal da gente preparar um altar é no nosso coração, né? Então, primeira parte, organizar, né, os sentimentos. Existem sentimentos ligados ao bem e sentimentos ligados ao mal. Não tem meio termo, né? Um é um ou é outro, né? Então, com isso, a gente tem a necessidade de fazer uma grande faxina, ao mesmo tempo organização dentro da gente mesmo, né?
Porque muitas vezes a gente coloca no altar sentimentos que não são divinos, né? Por exemplo, uma mágoa que você tem, você acaba colocando no altar do seu coração. Fica lá. Isso aqui eu não vou mexer enquanto a pessoa não pedir desculpa. Enquanto a pessoa não vir reconhecer o erro dela, eu vou deixar aqui. E fica cultivando, né? Só que sentimentos negativos são sentimentos que eles estragam, eles apodrecem, eles passam a ter mau cheiro dentro. Então imagine um altar da nossa casa com algo mal cheiroso, né? E não, deixa aí, deixa por enquanto. E aí fica. Aí isso acaba estragando toda a casa, né? E encobrindo as coisas boas, né? Os sentimentos bons, porque aquilo está em primeiro lugar, está na parte de cima, está na parte superior, né? Então, porque ter sujeira, a gente sabe que é inevitável, né? Mas onde a gente põe a sujeira? Dentro da nossa casa. A gente põe na lavanderia uma lata de lixo, da lata de lixo para a rua, né? A gente tem essa consciência de não deixar o lixo espalhado pela casa, porque senão, né, o mal-estar, o mau cheiro, tudo contamina a casa, né? Essa é a ordem ideal, né? E é a mesma coisa na ordem espiritual dos sentimentos do nosso coração, né? Colocar em primeiro lugar realmente todo sentimento que a gente tem que pertence a Deus, né? Por exemplo, vocês ministram um jorei em alguém, recebem né, a pessoa melhora e aquela satisfação de poder ter ajudado, né, a pessoa, aquela satisfação põe no altar, né? A vontade de querer realmente ensinar a pessoa a trilhar um caminho, né, de que ela vai ser feliz assim, encaminhar a pessoa, põe no altar esse sentimento. Querer dedicar, né, de corpo e alma a missão que Deus nos dá, né? Então são coisas que a gente precisa agora, chegou o momento de fazer essa faxina. Estava muito bagunçado, né? E realmente a gente sente assim, né? Olhando para o nosso coração, um tumulto, uma confusão de sentimentos, né, que fica sem uma ordem, né, e com isso vem a confusão. O salmo lido hoje, por interessante aqui falando, né, ordem mantendo, cortesia seguindo corretamente, o país será um lugar abençoado por Deus, né? Aí eu fui procurar cortesia, né? Cortesia, os sinônimos de cortesia amabilidade, né? Cordialidade, delicadeza, fineza, afabilidade, né? Sorriso, civilidade, consideração. Quer dizer, o que é? É Makoto. Consideração nada mais é do que Makoto. Amabilidade, Makoto, né? Então, podemos ler também a ordem mantendo, né, o amor ao próximo seguindo corretamente, o país será um lugar abençoado por Deus, né? São ambas as coisas necessárias, né, que é ordenar tudo, cada um no seu lugar, mas com coração, né? Não adianta só fazer uma parte, a vertical, e não sentir a horizontal, ou vice-versa, horizontal e colocar na prateleira de baixo as divindades, né? Então, são coisas que tem que ter esse equilíbrio entre o vertical e o horizontal, né? Nós estamos num momento bastante complicado da humanidade, e essa semana, a semana que passou, né, um momento bastante triste, e ninguém está bem, né? Para ser sincero, depois que a gente viu as cenas que a gente acabou assistindo e vendo,
tanto aqui no Brasil como no exterior, foram demasiado tristes, né? E isso contaminou todo mundo, e isso está no ambiente, né? E aí a gente fica pensando, até quando o ser humano, o que precisa mais para saber que essa civilização já acabou, né? Essa civilização não dá mais, né? A gente tem que ter esse sentimento bem forte, né? Porque acaba com o tempo esquecendo, colocando em algum lugar escondido da casa, dentro da gente, né? E deixar de lado, né? Porque mesmo o período em que a gente passou agora, né, do carnaval, né, da bagunça do carnaval, estudando sobre carnaval, nos livros falam que era uma cerimônia, né, era uma festa que antecedia, né, a quaresma, né? Que quarta-feira de cinza era o dia em que dava 40 dias antes da sexta-feira da paixão, né? Então esses 40 dias é um retiro espiritual para todo mundo, para lembrar do sacrifício de Jesus, e com isso guardar 40 dias em oração, em não ser vencido pelo mal, né? Mesmo na alimentação, um jejum. Quer dizer, era feito, principalmente no primeiro século, muito essa prática. Então, sabendo dessa prática de 40 dias, 2, 3 dias antes havia o carnaval, justamente para a pessoa né, fazer o que queria, porque ia ficar 40 dias para não poder fazer nada. Então houve um segurar, né, e extravasar, né, antes, para depois tentar seguir a linha. Então nasce o carnaval, né, onde que todo mundo solta a parte realmente animal do ser humano e vira uma grande festa. Só que atualmente essa parte dos 40 dias ninguém mais nem lembra, ninguém mais faz, ninguém mais, né, pratica, né, esses 40 dias em respeito, em memória, e uma espiritualidade, né? Ou seja, uma prática espiritual, né? Mas o carnaval ficou, né? Então, quando a pessoa parou de praticar esses 40 dias, o carnaval automaticamente, que era relacionado, né, teria que ter acabado também. Mas não gostou disso e acabou ficando, né, no calendário nosso, né? Então, os espíritas, as pessoas que estudam a parte espiritual, eles falam que é bastante complicado esse momento entre o final do carnaval, o começo do carnaval e até a sexta-feira santa, né? Esse período é de muita oração, o período em que as tentações, né, as coisas do mal fica muito mais forte, né? Então, eles recomendam que a gente tenha uma atitude mais religiosa, recomendam para não exagerar em bebida, entrar em confusão, entrar em briga, que só é perigoso, né? Pois vai ter ajuda externa para aumentar, potencializar o mal, né? Então, é o que nós, né, eu tenho certeza que estamos sentindo, todos nós, apertar, arrochando esse mundo, né? Fazendo com que o ser humano tenha que escolher, né? Essa coisa de vai levando, não está dando mais, as pessoas estão sentindo que não dá mais, né? Levar a vida material do jeito que estava levando, uma vida religiosa assim, sem muita seriedade, ou mais ou menos, né? E de alguma forma estava levando. Mas a gente está sentindo a necessidade de, cada vez que passa,
uma maior seriedade na parte espiritual, né? Pois os perigos estão batendo na porta, né? Então, eu acho que esse ano, né, começou com essas purificações justamente para a gente refletir, né, as prioridades. E eu acho que a prioridade é essa, né, de fazer uma grande organização espiritual dentro da gente, colocar as prioridades no lugar certo, os sentimentos nobres no lugar certo, e as negativas não dá tanta força, colocar no cantinho, do cantinho expelir para fora, né? Então, e a gente está estudando aqui, né, no ensinamento, que Deus é ordem, né? Deus também é tempo, Deus também é amor, né? Deus também é agradecimento. Quando a gente percebe no que a gente está falhando, 1000 desculpas a gente põe, né? 1000 falhas dos outros a gente tenta achar. Mas depois, observando bem mesmo, é falta de agradecimento nosso, né? Pensando na cerimônia que vocês assistiram, uma cerimônia que Meixo Sama, né, nos ensinou a fazer, qual é a ordem da cerimônia? Oferendas. Oferendas significa o agradecimento nosso do dia a dia, materializado, simbolizado, colocado no altar. São as comidas, né, que a gente come, o agradecimento pelo dinheiro, pela, né, matéria, agradecimento pela saúde, agradecimento em geral. Então passa por nós, membros, e depois passa pelos oficiantes até chegar ao altar. Isso é colocado em primeiro lugar. Veja bem, né? Agradecimento. Aí depois vem as orações, Samatsu Norito, oração Zengen Sanji, as orações que a gente fala, né? Antes vem a oração que o oficiante faz, várias vezes falando sobre agradecimento. Aí depois vem a oração, também a gente expressa o nosso agradecimento, né? Aí vem o Jorei. Jorei já é a bênção descendo do céu, pelo nosso agradecimento, né? Por a gente estar aqui reunido. Aí a gente fica mais agradecido ainda, mais presente, né? Depois, as palavras de Deus, né? A gente está escutando as palavras de Deus, depois das bênçãos do Jorei, da luz de Deus, as palavras de Deus. Aí depois o ministro fala alguma coisinha, já perto do, né, do final, depois tem a retirada das oferendas, que já é a bênção descendo do céu, vindo para, né, a casa de vocês. Então, essa ordem, né, perfeita, essa ordem, vem como topo o agradecimento. Esses dias teve uma visita na torre de um atleta da Paraolimpíada. Ele é deficiente visual. Então a gente o recebeu e, justamente pela dificuldade da visão, a gente deu a miniatura da torre, a miniatura da Canon, né? Aí ele apalpava e sentia, e a gente sentia a emoção, né, nesse ato dele. A gente sentiu o agradecimento dele, né, por estar lá. Então, são ensinamentos vivos, né, de pessoas, né? A gente vê, muita gente manda na internet, pessoas que não têm membros, nem pernas, nem mão, né? Incrível a força de vontade de viver e o agradecimento por estar vivo, né? Muita gente, né, só reclamaria e optaria até pela morte, né? Mas são ensinamentos vivos, né, que fazem com que, onde está a energia vital, né? A energia vital justamente está
no agradecimento. E quanto mais agradecimento a gente sente no coração, mais o espírito é elevado, mais é a elevação espiritual. Por isso não adianta falar um ser humano, aquele ser humano é evoluído, mas se a pessoa só reclama, ela tem evolução talvez mental, mas não uma evolução de coração, não uma evolução verdadeira da alma, né? Então, sabendo disso, não errarmos, não pecarmos aí nesta coisa primária, básica, né? Mas que a gente sempre erra, sempre tropeça. A insatisfação mundial é uma coisa que está muito presente no ambiente mundial. As pessoas estão insatisfeitíssimas. Tudo colabora para a insatisfação. Até as redes sociais, os psicólogos falam que, na verdade, estimula a insatisfação. Porque todo mundo postando, colocando, às vezes, mentiras, falando que está bem, que está feliz, está no exterior, está comendo isso, está comendo aquilo, mostrando para todo mundo, né? Provocando a insatisfação no outro, né? É isso que está, essa avalanche, né, de ilusões da vida, ilusões do mundo, para a infelicidade do ser humano, né? Até chegar a culminar no que acontece de tragédias, né? O que é? Uma insatisfação da vida, né? Então, a gente refletir esse ano para não errarmos nesse princípio fundamental da religião, fundamental para a evolução espiritual, né, de todos nós. O que nós temos para reclamar, pensando de frente a Meixo Sama aqui, né? Tenho certeza que tudo que ele nos dá de bênção é a mais, ou seja, acima do limite que a gente consegue receber, né? Pelo nosso merecimento. Mas é dobrado, é triplicado, é superdimensionado pelas poucas coisas que a gente consegue fazer, né, de certo. Então, a cada acontecimento que o mundo indo para o buraco, né, a gente tem que tentar sair. Não pensar como todo mundo, e sim pensar como um verdadeiro messiânico. Tá? Muito obrigado pela presença de todos.